Se vai aparecer uma outorga subterrânea e você é biólogo ou engenheiro ambiental como eu e não pode fazer uma outorga subterrânea, não descarte esse processo de outorga para você fazer dentro da sua própria empresa. Contrate um engenheiro de minas ou um geólogo e estabeleça parcerias com esse camarada, por exemplo, para poder você resolver essa demanda desse seu potencial cliente. São 3 pilares que sustentam a consultoria ambiental: técnica, gestão do seu negócio e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, porque na consultoria ambiental, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm a longo prazo. Por isso que eu aplico o modelo enxuto de negócios. Transforme o seu conhecimento em solução para os seus clientes. Diretamente dos estúdios da Winworks, começa mais um seu, meu, nosso Ambicast. E a gente está no episódio 11. A gente gravou uma série de 10 episódios, mas como a gente teve um feedback bastante positivo, a gente vai recomeçar, retomar aqui os Ambicasts, o podcast do consultor ambiental. Eu acho que é o primeiro, o único, né? E meu nome é Igor Janotti. Eu sou o Leandro Borges. E hoje é dia 11 de janeiro e a gente vai gravar um tema aqui muito legal, que eu esqueci o tema. Ideias empreendedoras para você pensar fora da caixa. Isso aí. É o seguinte, a gente quer mostrar para você que o principal é o que está na sua cabeça. O principal é você enxergar a demanda de mercado, enxergar o que está à sua volta, o que está precisando, quais os problemas que existem e o que você tem que solucionar, arrumar o suporte necessário, o parceiro, ou colegas, etc., para resolver esse problema. É isso, Leandro? É isso aí, cara. É legal demais a gente tá com esse primeiro podcast. Eu tô ao vivo aqui agora no Instagram para minha audiência. Tá chegando a galera aí. Escuta aí que a gente vai falar sobre ideias empreendedoras para você pensar fora da caixa, né? Exatamente. E a primeira coisa de tudo, Igor, que a gente já tava conversando é começar a matar aqui pelo menos velhos paradigmas ou velhas formas de pensar, né? O mundo moderno hoje te permite trabalhar com empresas enxutas, modelos enxutos de negócio de consultoria ambiental, porque não dá para manter o tempo inteiro equipes grandes pagando salários altos na CLT se você não tem demanda o tempo inteiro, né? Por maior que seja a sua consultoria ambiental, por mais que você tenha trabalho o tempo todo, vai aparecer algum momento que a crise econômica ou o nicho de atuação que você vai ter sazonalidade e você vai ter um declínio de trabalho que seja temporário, alguma parte do ano, igual a gente tem final de dezembro, início de janeiro, a gente sempre tem essa sazonalidade e é o que a minha empresa sentiu quando a gente começou a ter muitos funcionários da CLT com graduação, com diploma, que não são profissionais baratos de se pagar, e a gente começou a ter essa sazonalidade e isso começou a ser um problema para a gente, né? Tinha profissionais que estavam qualificados para fazer o trabalho, porque você também cria esse profissional, né? Não simplesmente o diploma dá aptidão para essa pessoa prestar o serviço para você. A gente educa o profissional dentro da nossa empresa e começou a faltar trabalho para esses profissionais fazerem em alguns momentos da nossa empresa. Então, o dinheiro todo que a gente ganhava de lucro, a gente começou a gastar ele com a própria empresa para manter esse ciclo aberto, né? Esse ciclo funcionando, de ter funcionários sempre e tudo mais. E a gente percebeu que assim a gente não estava ganhando dinheiro, né, cara? Então... É que você começa a ganhar e depois você começa a perder. Você começa a gastar na sua própria empresa para manter a sua própria máquina funcionando. Então, se você tem grandes custos, né, mensais ou anuais, você vai ter que ter muito dinheiro em caixa no momento de uma sazonalidade ou de uma demanda que você vai precisar pagar, ter mais... pagar mais coisas do que ter receita, né? Ter mais saída do que entrada, perdão, me fugiu essas duas palavras aí. E também... é isso que aconteceu com a gente ao longo do
do nosso tempo, né? E também me corrija se eu estiver errado. Tem a questão também dos serviços ambientais serem totalmente customizáveis. Então, o seu time, o time que você monta, é direcionado para cada situação. Cara, você falou uma coisa muito interessante que aconteceu muito com a gente. A gente montou uma equipe que, dado momento, ela era a equipe ideal para os trabalhos que a gente fazia. Mas começou a aparecer demandas, que é o seguinte: a gente tinha profissionais disponíveis dentro da nossa empresa, contratados na CLT, e começaram a aparecer demandas que essas pessoas não tinham condição de resolver, e a gente tinha que contratar terceirizados, parceiros para resolver essas demandas, com uma equipe fixa recebendo salário na CLT e não à toa. E não disponível ou disponível tecnicamente para desenvolver aqueles trabalhos. Então, como os trabalhos da consultoria são muito customizáveis, a gente ficou num grande dilema, cara. A gente pegou esses profissionais, educou, criou eles, né? Criou, que eu tô dizendo, criar mesmo, ensinou o trabalho para eles. E a gente falou, cara, se a gente abrir mão desses profissionais agora, quando a gente precisar deles lá na frente, como é que nós vamos fazer? Vai fazer falta, esses profissionais vão cair em outras empresas, nós vamos ter que educar outros profissionais. E a gente ficou nesse dilema por pelo menos 3 anos, cara. Todo final de ano, eu e o Matheus, a gente marca uma reunião de tomar uma cervejinha, nós dois juntos, para fazer o balanço anual. Já foi no Pinguim, já foi em alguns lugares aí, que a gente senta para conversar da empresa. E todo final de ano, durante uns 3 anos para trás aí, a gente sempre discutia o que fazer dessa equipe. E sempre ficava nesse dilema. Se a gente manda todo mundo embora, a gente fica sem profissionais educados para aquela demanda que a gente vai fazer. Mas mantê-los também é uma coisa muito cara. Então a gente falava, vamos segurar por mais 6 meses, vamos segurar por mais 1 ano. Não, vamos segurar por mais 6 meses. As coisas vão mudar, vai aparecer. Até chegar ao ponto, que você sabe disso, que eu já falei algumas vezes aqui, que foi a decisão mais difícil que eu tomei empresarialmente na minha vida, porque os funcionários que trabalhavam com a gente lá são amigos, até hoje são pessoas amigas. Os que não eram amigos antes de entrar, se tornaram amigos após entrar na nossa empresa, né? Ficaram lá por 5, 6, 7 anos dentro da nossa empresa, até o momento que a gente teve que tomar a decisão dificílima empresarial de mandar todo mundo embora. E tem a questão também, viu? Você que está aí acompanhando a gente, essa questão não é só uma questão que vai solucionar o problema do empresário, do empreendedor, né? do dono da consultoria. Na verdade, todo bom funcionário, mas são as pessoas boas mesmo, que gostam de trabalhar e gostam de produzir, eles ficam totalmente desmotivados e com sentimento de inutilidade de estar contratado ali e não trabalhar. Esse era o sentimento da galera. A galera procurava a gente, esses funcionários nossos lá, falava, Leandro, mas o que a gente pode fazer para... A gente está vendo que tá faltando alguma demanda agora, que a gente está com pouco trabalho e a gente quer trabalhar. O que a gente pode fazer? A gente pode prospectar cliente com vocês? O que a gente pode fazer para atuar? E eles também não estavam satisfeitos, sabe? A gente começou... É isso que eu tô falando. A gente terceirizava alguns trabalhos, tinha demanda e eles ficavam à toa porque eles eram especializados e eles também ficaram com esse sentimento de frustração. E a gente falava, não, a gente tá fazendo de tudo para segurar, vamos segurar mais um tempo, vai dar certo, vai dar certo. Aparecia trabalho, e eles começaram a fazer algumas coisas mais generalistas, tipo esses ajudantes de campo que a gente faz os inventários. O pessoal começou a ir para campo como ajudante de campo mesmo, que não tá todo mundo graduado, né? Não era a função principal deles, mas eles humildemente cederam essa disponibilidade, mas não era isso que a gente queria dessas pessoas, né? Eles merecem, são pais de família, merecem receber aquilo que estão propostos a receber, né? E aí a gente teve esse sentimento de frustração que foi mútuo, né? Foi tanto dos funcionários quanto da gente. E eu acho que isso meio que motivou a gente a tomar essa decisão, assim, a realmente tomar a decisão. A gente falou, cara, a galera tá ficando desmotivada, a gente também tá ficando desmotivado porque a gente não tá acumulando o lucro que a gente merece ter, né? Que empresa que trabalha quer ter lucro, obviamente, gastando esse lucro para mantê-los sem ter muita demanda, e os caras também estão desmotivados. Eu acho que é melhor romper esse cordão agora para a gente
deixar todo mundo livre para poder correr atrás do mercado também, né, cara? E quem quis continuar trabalhando na área, continuou prestando serviço para você. Saíram da empresa e continuaram prestando serviço para a gente, como tem hoje. A Fabiane toma conta da nossa socioeconomia prestando serviço como empresária, né? Ela é contratada e trabalha pra gente dessa forma. Sim, senhor. Exatamente. Legal. Eu sempre fui a favor desse modelo de negócio. Tipo, salão de beleza, cara. Salão de beleza é uma beleza. A pessoa abre o salão lá, monta a estrutura toda e cada um vem com o seu CNPJ, com a sua MEI, no caso, né? No caso do salão pode ser MEI. Sim. No caso da consultoria, não. Mas cada um vem com a sua empresa, com o seu CNPJ. Cada um cuida da sua coisa, da sua... Oficina mecânica, cara. Salão de beleza. Começando a falar das ideias empreendedoras aí, né? Sim. Oficina mecânica, às vezes você manda o carro para arrumar na oficina mecânica, o cara descobre que o problema que o seu carro tem, ele não resolve. Por exemplo, alinhamento e balanceamento, vamos supor. Ele não resolve, mas ele vai pegar esse carro que tá lá com ele, vai levar num parceiro dele, vai alinhar e balancear para você. E não tem nada de mal nisso, sabe? Na minha opinião, a não ser que você queira economizar alguns reais aí de você mesmo ficar batendo cabeça de correr atrás, no meu caso, tempo é dinheiro. Então, se eu entrego lá, a gente tem uma oficina que a gente entrega aqui em Belo Horizonte, que toma conta do nosso carro. Se ele não resolve, e ele sabe quem resolve pra gente, embute no preço e a gente paga. Porque se eu for ficar gastando... Porque o meu carro-chefe não é carro, né? Meu carro-chefe é consultoria ambiental. Se eu gastar meio dia correndo atrás de oficina mecânica, eu tô perdendo meio dia de trabalho. O faturamento bruto da minha empresa diário é alto em relação ao que eu vou perder de tempo procurando uma oficina mecânica. Então, oficina mecânica é um bom exemplo. Salão de beleza também, que é um monte de empresa parceira, é um outro bom exemplo. Para você que é audiência minha aí, tá me ouvindo, para você entender que você não precisa ter a estrutura toda internalizada na sua empresa para prestar serviços ambientais, né? Isso aí, teve um outro exemplo, isso aqui nem foi combinado aqui hoje. Desses dois nem foram, né? Eu lembrei de outro aqui agora, que você me falou uns dias pra trás aí, do cara que montou o seu armário novo. Montou lá, o guarda-roupa da casa que eu mudei, né? Sim, exatamente. Você contratou uma empresa que não tinha funcionário disponível, mas chamou o cara como freelancer da empresa pra atender você. Isso aí, o cara foi lá, montou o guarda-roupa, ele recebeu o din-din dele, a empresa lá terceirizou, ele recebeu. E eu não precisei ficar dando mais do que 1 ou 2 telefonemas para encontrar uma empresa que monta guarda-roupa, sabe? Eu não teria nem tempo, nem condições técnicas de montar aquele guarda-roupa lá, que ele é complicado pra caramba. Era 400 e tantos parafusos lá, que eu ia inaugurar o meu trabalho de montador de guarda-roupa num nível hard, vamos dizer assim, que eu não quis. E todo mundo ficou satisfeito. Pagamos lá, acho que R$110 lá para a empresa. O cara que foi terceirizado deve ter ganhado 50, 60 reais. Cara, eu não importo dele ganhar 50, a empresa ganhar 60 e o meu guarda-roupa tá lá montado. Tem gente que se incomoda, né? Que fica medindo o preço do serviço do outro. Mas para mim, se resolveu a minha demanda, se eu paguei e tá solucionado o problema, é o mesmo exemplo da oficina mecânica, cara. O cara que resolve para mim, e ele resolve sempre, e eu volto lá, eu sei que ele ganha em cima um pouquinho, não tem, mas para mim não tem problema, esse pouquinho que ele ganha ainda é mais barato do que o meu valor de hora. Entendeu? Meu valor barato de você sair correndo. Do que eu sair, a gente mora em capital, mora em BH, você sabe, aqui, e nada, você não arruma nada no mesmo dia. E as coisas sempre ficam prontas de um dia pro outro, 2 dias, 3 dias depois. Então, assim, cara, entrega pra quem já tem um know-how e fica tranquilo, vai fazer a coisa que te dá dinheiro pra você pagar essa pessoa. Não fica economizando moeda, né? Não, e eu te garanto que se o cara da oficina falasse com você assim, eu achei alguém que vai fazer o balanceamento dos pneus, isso que vai ficar 200, eu não faço a menor ideia. Sim, mas deve ser 150, 130. Vai ficar, R$250, mas se você procurar aí, você acha de 150. Sim. Mas eu tenho um direto aqui que faz por 250. Você não vai querer economizar R$100 para sair correndo atrás de... No meu caso, eu não quero, porque eu vou ter que ir lá buscar o carro, levar na outra oficina, depois combinar com a outra oficina na hora de eu buscar. Aí eu vou ter que ir lá buscar.
uma vez que já está entregue naquela oficina, e sabe? outra coisa, o seu carro já está com uma pessoa que você confia. Confio, total, exato. Né? A gente tem um mecânico que a gente entrega e confio quando eu boto Pois na mão dele, né? Para onde ele levar o carro, você vai confiar. Exato. Então... Só um comentário do Theo. O Theo é parceiraço aqui, é um biólogo lá do Sul, cara. Ele falou, perfeito, trabalhamos dessa forma que a gente tá falando de parceria há 10 anos. Parceiros abrangendo mais segmentos. Que é a mensagem, embora a gente tá falando de 10 empreendedores para você pensar fora da caixa, o objetivo desse episódio 11 da Ambicast é mostrar que você pode começar trabalhando sozinho. A primeira coisa que você tem que fazer é o que o Theo sempre diz para mim, é montar sua carta de parceiros, cara. Comece a pensar em parceiros que complementam o seu trabalho de consultoria, que é isso que a gente tá falando aqui, que a oficina mecânica faz. O salão de beleza. Provavelmente a dona do salão de beleza vai fazer parceria com outras pessoas. Por exemplo, se ela corta cabelo, ela vai contratar quem faz a unha, né? Ou quem faz o manicure, pedicure, quem pinta o cabelo. Talvez uma esteticista, depiladora. Mas se ela corta, agora se ela pinta a unha, ela vai contratar uma pessoa que corta. Exatamente. Entendeu? Então a sua linha de raciocínio tem que ser a mesma, a oficina mecânica. Se o cara é especializado, vamos supor, em mecânica geral, mecânica geral, aí dá um problema no seu ar-condicionado, ou dá um problema no seu alinhamento e balanceamento, o cara vai ter parceiros que resolvam aquilo. Na consultoria ambiental não é diferente, né, cara? Você vai fazer aquilo que eu indico para você fazer, que é o licenciamento ambiental, a agenda marrom você toma conta, e a agenda azul e a agenda verde, aqueles profissionais que você precisa para complementar o seu trabalho, tanto legalmente, né, pelo CREA, pelo CRBio, ou tecnicamente, que você precisa que ele complemente um trabalho técnico que você até sabe fazer, tem condição, mas não tem tempo, né? Ou simplesmente porque você quer ter esse parceiro perto de você, porque ele tem mais experiência do que você para te ajudar a fazer o trabalho como um todo, você vai encontrar esses parceiros. E não é difícil de encontrar parceiro. É óbvio que você não vai sair hoje, agora, fazendo uma lista de 100 parceiros, que você não vai ter. Mas você vai fazendo um a um, na medida que você vai encontrando as demandas ou que elas vão surgindo para você. Comece a encontrar parceiros, amigos primeiro, depois amigo de amigo, e conversando aí você vai encontrar profissionais facilmente no mercado de todos os níveis. Iniciante, intermediário e avançado. Aí você encontra profissionais de todos os níveis, todos os preços e alguém que vai encaixar na sua parceria, na sua consultoria ambiental. Concorda comigo, Igor? O custo monetário disso é zero, né, cara? É zero. Você vai ter um gasto de energia, né? Sim. E de tempo. E vai anotar numa planilhinha do Excel e às vezes uma sentada em boteco com um amigo, você descobre um parceiro, anota o nome dele, daqui 1 ano você precisa desse cara, daqui 6 meses. Então vai fazendo a sua cartinha de parceiro, igual você faz a sua carta de clientes, não é? E aí, na medida que as coisas vão andando, cara, não pode ser muito imediatista, né? As coisas vão aparecer e você vai formar as suas parcerias. O que você tem que fazer aqui, seguir hoje, eu acho que de conselho dessa Ambicast, é não criar custos fixos altos para a sua prestação de serviço, para a sua empresa de consultoria. Então, assim, como que você evita de criar custos fixos altos? É não ter muitos funcionários na CLT. Se você está começando agora, não trabalhar talvez em escritórios, né? Trabalhar em home office. E o máximo que você puder fazer para não gastar dinheiro, custos fixos mensalmente, que você não tenha talvez dinheiro nem para pagar no início, evitar de ter esse tipo de custo, né? E eu acho que os maiores custos são esses. São custos de locação de imóvel para você ter o seu escritório, e funcionário, e uma grande quantidade de funcionários na carteira assinada. Porque logística, né? Se você fecha um trabalho e precisa se deslocar da cidade A para a cidade B com 300 km de distância, o projeto que você vai fechar vai te custear ao fazer isso. Então, se você vai ter um custo, espera ter o recebimento, né? Espera ter um projeto em mãos para você fazer essa logística, né? Isso não tem como você evitar. Você vai ter esse gasto, mas você imputa isso no seu contrato, no seu projeto. Agora, o risco alto é você ter custo fixo alto e não ter demanda para pagar esses funcionários e pagar esses aluguéis. Então, fica em casa, começa em casa quietinho e diminui ao máximo a quantidade de funcionários na carteira assinada, que aí sim você vai ter chance de contratar por demanda.
Falando de motivação, já pegando um gancho que você falou, igual meus funcionários lá começaram a ficar desmotivados quando não tinha tanta demanda. Quando você contrata um parceiro que é uma outra empresa, ele também está motivado. Porque ele está motivado para te prestar o serviço bem, para te prestar o serviço rápido e, mais do que tudo, receber pelo serviço entregue, né? Ele vai te entregar o serviço, você vai pagar ele, então é bom para todo mundo. É saudável, é mais saudável, no meu modo de ver, essa relação parceria, porque o cara tá querendo te entregar, você quer pagar ele logo para receber o produto, e o cara não quer te prestar só um serviço, né? Ele quer prestar para você 3, 4, 5, 10 serviços, então ele não vai pisar na bola com você se tá bem acordado o negócio aí. Então tem um ganha-ganha quando você tem parceiros de prestação de serviço. E quando não se está na CLT, a sua hora de trabalho vale muito mais, né, Com cara? certeza. Vale muito mais. Sim. Então, por isso que eu sou a favor, cara, de cada empresa prestando, cada um ter a sua empresa prestando serviço para a empresa mesmo, cara. Sim. Nanoempresa. Conta rapidinho aí pra galera o que é o fenômeno das nanoempresas na sua visão aí, Igor, nos últimos anos. Porque eu observei isso em 2018, que estava acontecendo um fenômeno das nanoempresas. Isso é intuitivo seu, mas mas eu concordo. E muito devido ao MEI também, cara. Muito devido ao MEI. O que acontece? Todo mundo tem a mentalidade empreendedora, todo mundo tem a capacidade de empreender e quanto mais o mundo vai evoluindo, né, mais as pessoas querem valorizar a sua mão de obra e mais querem se estruturar como empresa e criar essa mentalidade de empresa. E ao mesmo tempo, quem tem empresa, né, grande, está querendo ficar enxuto, porque o funcionário, ele não dá muito trabalho só porque é funcionário. Tem muitas questões tributárias também, direitos trabalhistas. Sim. Riscos, né? Muitos riscos envolvidos. Muitos riscos, muita burocracia e muita preocupação. Você preocupa demais com se o seu funcionário fica doente, aí você fica pensando, eu contrato alguém no lugar, eu fico sem ele aqui, sem... Cara, então, isso é uma observação do que você está falando. Quando eu tinha funcionários, eu gastava o meu tempo muito mais gerenciando os funcionários do que propriamente os projetos da minha empresa, cara. Eu ficava gerenciando RH, gerenciando onde que tal funcionário vai fazer, qual projeto, vai viajar para quando, o carro que ele vai viajar, que carro que vai alugar, não vai alugar, vai ficar hospedado, tem que dar dinheiro pro cara viajar. Ficava muito mais gastando tempo com isso do que com meus próprios projetos. Isso que você está falando é total isso. E até as grandes empresas perceberam isso. Eu trabalhei na Vale há uns anos atrás e os funcionários da Vale mesmo são todos gestores. Eles contratam gestores para gerenciar as empresas terceirizadas, que eles contratam muito fornecedor. Sim. Na Vale, então, a maioria o modelo de negócio, a maioria lá são cabeças, gerências que contratam outras CNPJ e não uma equipe própria que desenvolve os trabalhos dentro da própria mineração, né? Eles terceirizam muito, né? É isso que você está dizendo. Eu trabalhei no gerenciamento de contrato. Eu era de uma empresa terceira. E eu observei que não tinha... Eu estava num departamento de projetos. Eu estava no segundo maior projeto da Vale, que não tirou a licença ambiental. Sim, não saiu ainda, não né? Saiu não deve sair. Não, o projeto parou, travou, arquivou. E não tinha ninguém projetando nada lá. Era uma equipe gigante só aprovando os projetos. Sim. Eles contratavam outras empresas projetistas para fazer os documentos, os projetos, relatórios. Era uma montoeira de documentos e desenhos, né? E mapas e tal, desenhos. Sim. E ninguém desenhava nada. Todo mundo lá... Só gerenciando, né? Só olhava para ver se estava tudo ok e dava canetada lá. Se tivesse alguma coisa errada, não aprovada, eles voltavam para o projetista refazer para voltar. Então, eles não projetavam nada. A função deles era cuidar. Só cuidar. Gerenciar contratos, né? De outras empresas contratadas, né? Isso. De outros CNPJs, né? Exatamente. Esse que é o fenômeno que você está falando de nanoempresas, né? Isso que muitas empresas foram criadas
muitas pequenas empresas foram criadas para prestar serviço para outras empresas, né? Isso, e estão surgindo aí várias empresas de uma pessoa só. De uma pessoa só. No caso da consultoria não funciona muito o MEI, mas existe a Eireli por causa da pela consultoria. A MLT é um exemplo do fenômeno das nanoempresas. Exato. A MLT é uma empresa com vários funcionários e hoje tem mais sócio do que funcionário. Exato. A nossa empresa já teve aí, acho que no quadro, umas 12 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Hoje em dia a gente tem eu, meu sócio, a Adriana, que toma conta do financeiro e administrativo, e temporalmente, né, no período da Piracema, a gente contrata a Angélica, que é uma bióloga que cuida do sistema de transposição de peixes pra gente. Ela vem na CLT? Ela vem na CLT 4 meses por ano, que é só o período da Piracema, né? Ela trabalha de novembro a fevereiro. Novembro, legal. Dezembro, janeiro, fevereiro. E aí a gente tem isso, gente, que vocês estão ouvindo, no fato da gente ter diminuído a empresa ser enxuta, não diminuiu os nossos faturamentos. Isso aí foi uma coisa interessante de se ver. A gente reduziu muito os nossos custos fixos, mas os nossos contratos não diminuíram o poder. Então a gente já fechou contrato aí de mais de R$1 milhão, né? E de 7 dígitos, 6 dígitos, 5 dígitos, 4 dígitos. Então tem possibilidade de você trabalhar com um sistema enxuto de negócio e tendo grandes faturamentos, altos faturamentos. Que é onde a gente quer dar agora, eu quero dar agora algumas ideias para vocês, de que são ideias empreendedoras, que é o motivo desse podcast, para você pensar fora da caixa. Eu quero conversar com o Igor Janotti aqui sobre 3 exemplos que a gente conversou para trazer para cá, sobre ideias empreendedoras para você entender e começar a parar de pensar nesses modelos tradicionais, de achar que tem que ter um escritório grande na Zona Sul, cheio de funcionários, pagando aluguel caro, custos fixos muito altos e tudo mais. Eu vou dar para vocês agora alguns exemplos de ideias empreendedoras que transformaram esse mundo moderno que a gente está e que você pode levar algumas dessas ideias, obviamente, que são exemplos, para a sua consultoria ambiental. E aí, Igor, você tem 3 opções para contar aqui. Qual que você quer contar primeiro? Eu conto a outra e você conta a última. Pode falar, Você quer contar qual primeiro das 3 aqui? Cara, então eu vou contar uma inédita aqui no seu canal aqui, que nunca foi falado sobre isso. Que é o seguinte, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, eu não lembro muito bem nem a minha idade, mas eu lembro muito bem da história, que é o seguinte, eu conheci um cara no interior de Minas Gerais, lá em Água Boa, talvez se você já conhece Minas Gerais. Eu conheço Água Boa, sim. Conheço Água Boa. Leandro conhece, tem um mapa de Minas na cabeça dele. Então, eu estava lá na fazenda do meu tio e encontrei um cara lá, um cara bem simplesão, assim, que nem conversava direito e você via que o cara não era um gênio, tipo, se ele tivesse mais de 120 de QI, era muito, assim, era uma pessoa normal, tá? Não mais inteligente que a maioria das pessoas. E ele me contou que ele estava lá com um carro bacana e tal, ele me contou com o que ele trabalhava. E eu achei muito legal, que é o seguinte, ele trabalhava fazendo eventos de cavalgada. Olha que legal. O cara trabalhava com cavalgada. Vai escutando a história, galera. Vai escutando. E o Leandro já sabe aqui, eu vou perguntar para ele, assim, uma pergunta retórica. Quantos cavalos esse cara tinha, Leandro? O cara que fazia o evento de cavalgada, quantos cavalos que ele tinha? 0 cavalos. 0. Nenhum cavalo. Ele não era proprietário de nenhum dos cavalos da cavalgada que ele promovia, não é isso? Exatamente. E eu fiquei com esse negócio na cabeça porque na época eu já sabia fazer conta de mais. Subtração de mais, de menos. E multiplicação também. Depois tem que multiplicar. Que é o seguinte, no Aras que ele trabalhava, o aluguel de cavalo, a diária do aluguel de cavalo na época, onde o salário devia ser o quê? Uns R$200, sei lá. Na época, o aluguel do cavalo era R$50. Só que ele tinha o contato de vários donos de cavalos lá do Aras. E ele negociava com os donos para alugar os cavalos por R$25 para ele. E até alguns donos tinham mais de um cavalo,
ele ia alugar tudo. Aí o proprietário do cavalo alugava mais barato para ele, Claro. até mesmo porque... O preço unitário caía quando ele pegava mais cavalos da mesma pessoa. E até mesmo porque ele alugava muitas vezes, né? Sim, era recorrente. Então, era recorrente, exatamente. Então, ele alugava os cavalos por R$25. E ele fazia Organizava a cavalgada. um planejamento de ligar para o pessoal. Ele foi montando a cartela de clientes. No caso, os clientes dele eram o pessoal que trabalhava, que gostava de andar de cavalo e gostava de alugar os cavalos. E, no caso, os parceiros seriam os donos dos Claro, cavalos. sim. E ele fechava eventos de cavalgada, ele já tinha as rotas. A rota era sair do Aras, ir para um bar, dançar forró lá e depois voltar. Para o Aras, era isso. E ele fechava, tipo, 50 pessoas num fim de semana. Aí eu fiz as minhas contas e eu fiquei impressionado com quanto que o cara ganhava num fim de semana. Então, esse é um tipo de negócio que o cara, ele só precisava o quê? Ter disposição, fazer os contatos com os fornecedores e fazer o contato com os clientes. Isso é um sistema, hoje em dia, conhecido como sistema P2P. Isso e, na aí. verdade, temos outro exemplo aí. Sim, sistema só fechando isso que o Igor tá falando, é que o cara, trazendo aqui para nossa consultoria, é o que eu chamo de motor propulsor do negócio, né? Isso. Ele fazia a ligação entre o cara que tinha os cavalos e a pessoa que locava os cavalos, só que essas duas pessoas não se conversavam, né? O cara que tinha um cavalo e a pessoa que locava o cavalo não se falavam. Precisavam de um empreendedor ir lá, locar os cavalos das pessoas do Aras e promover o evento de cavalgada para quem aluga. Então, todo mundo ganhava dinheiro. Não, e no caso, se esses clientes fizessem contato direto com os donos do cavalo, ia alugar pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço, exato. Porque, se eu falar com um dono de um cavalo, aqui, eu vou alugar um cavalo só era uma 50, vez na né? vida. Sim, é 50. Ou, tipo, 4 vezes no ano. Quanto que é? R$50? 50. Agora, se eu chegar pro cara e falar, ó, eu vou alugar 5 cavalos... Ao longo de 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, né? Não, mais, né? né? Tipo, todo mês. Uma vez por mês. Ou 2 vezes por mês. Unitariamente o preço dele cai. Então, assim... Exatamente. O que acontece? O parceiro dele ganhava 25 e ele ganhava 25 sempre, né? E se o cara que alugasse, que queria alugar o cavalo, fosse direto no cara dos donos do cavalo do Aras, ele ia alugar pelo mesmo preço, Pelo né? mesmo preço. Ele só fazia a ponte. Ele fazia cara o trabalho da ponte. Ele fazia a ponte, motor propulsor, ligava a demanda com o parceiro, fazia o negócio girar e todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo saía satisfeito. Ele tirava 4 salários no fim de semana. Pra quem queria cavalgar, tinha os cavalos da melhor qualidade. E o cara que promovia isso, o cara que promovia cavalgada, ele não tinha nenhum cavalo, cara. E isso são ideias empreendedoras, né? E é isso que eu digo pra você fazer, talvez, na sua consultoria. Montar suas carteiras de parceiros, buscar demanda e na medida que for aparecendo demanda para você contratar esses parceiros, você já tem uma lista de parceiros. Hoje, vou dar um exemplo agora, concreto do que aconteceu hoje comigo, meio-dia. Eu estava no telefone com um botânico. Você sabe que tem um botânico que faz identificação de espécies para nós. Sim. É um botânico que a gente coleta informação para ele em campo e eu entrego dados para ele fazer identificação de espécies, principalmente espécie ameaçada de extinção. Foi isso que eu conversei com ele. Eu fechei primeiro um trabalho com ele em 2019, tá? Aí, cara, eu pensei nisso. Eu falei, eu tô com 6 projetos para fechar com esse cara. Aí eu falei, você pode conversar um minutinho? Posso, vou te ligar. Liguei pro cara, falei, bicho, eu tenho 6 projetos, eu não tenho um projeto. E você não vai me cobrar o mesmo preço como se eu fosse fazer um projeto com você apenas, cara. Eu vou te entregar 6 projetos e unitariamente eu quero que você abaixe o valor de cada projeto, cara. O cara fechou comigo. Eu quero 6 cavalinhos, não Exato, um cavalo só. E assim, a gente conversou hoje e ele entendeu. Ele falou, cara, fazendo 6, porque eu já vou estar com o software aberto, já vou estar identificando, já vou estar na pegada aqui. Então fazer 1 e fazer 6, obviamente que eu tenho mais esforço. Mas não é o mesmo esforço de fazer 1 por vez. Fazer 6 de uma vez, eu já ganho aqui em escala também, já vou estar disponível para fazer o trabalho, já vou me disponibilizar a fazer, então unitariamente eu abaixo. Isso aconteceu comigo hoje, lembrei agora. Não, e o esforço de venda também, questão, a energia e o tempo que ele ia gastar tendo que vender para preencher a agenda dele. Exato, eu já preenchi a agenda do cara, tipo também, janeiro, fevereiro e um pedacinho de março.
Né? Pois é. Então unitariamente saiu bom, foi bom para todo mundo e não tem por que o cara não abaixar um pouco. Então essa é a primeira ideia empreendedora, é o cara que promove evento de cavalgada. Aí você acha que o cara é o dono do Aras. Ele não é o dono do Aras, ele é o cara que aluga os cavalos dos donos. Subloca os cavalos do dono do Aras, entendeu? Então essa ideia empreendedora aí, ó, é você ligar os pontos, né, cara? Ser o motor propulsor do seu negócio. Eu bato essa tecla muito na AmbiWeek, né, que é o nosso workshop que a gente faz de tempos em tempos. E aqui nas nossas redes também sempre bato nisso para você seguir. Um outro exemplo sou eu que vou falar. A gente estava viajando essa semana eu levei meu sogro pro campo. Um abraço para você, Mário. Tá aqui em Belo Horizonte esses dias, ele tá de férias aqui. Eu falei, Mário, você quer conhecer um lugar diferente? Fazer um trabalho de campo levinho? Leve. Levei o cara para fazer intervenção e compensação de Mata Atlântica, cara, de bioma Mata Atlântica. Leve ferroada de abelha. Leve ferroada de abelha. Um abraço pro Fred, também aluno do consultor ambiental moderno, que participou desse campo aí. E levei meu sogro. E na viagem, a gente sempre vai batendo papo no carro, né? Ele tava contando do cara que tem lá perto de Araxá, que é a minha cidade natal, acho que é Patrocínio, não sei a cidade agora que ele tava contando lá o caso. Mas é um cara que é um vendedor de leite, é o maior vendedor de leite para cooperativa da região. Aí aconteceu a mesma pergunta, a gente falou, porra, então esse cara deve ter gado pra caramba, fazenda pra caramba. Aí meu sogro falou, não, cara, ele não tem uma vaca. Ele não tem nenhuma vaca, ele não tem fazenda produtora de leite. Eu falei, como ele é o maior vendedor de leite da região, se ele não é o cara que produz o leite, né? É que o meu sogro estava contando que para você vender leite para cooperativa, quanto maior o volume de leite que você entrega para a cooperativa, maior é o valor que eles pagam no litro do leite. Então o que esse cara faz? Ele vai em vários pequenos produtores e coleta o leite dessas pessoas e ele próprio faz a logística e vende para a cooperativa. Então ele ganha na diferença do que ele paga o valor do leite para os pequenos produtores e aquele valor alto que ele recebe por vender o litro de leite unitariamente maior. Ele ganha nessa diferença, né? Não, e certamente eles devem custear a logística para ele também. Considerar a logística. Deve considerar, subsidiar a logística de alguma forma. Entra no custo dele, na verdade, né? Ele deve ganhar muito dinheiro. Ele deve ganhar muito dinheiro, porque são milhares de litros diariamente e com diferença de centavos aí, que dá um peso grande em reais, né? Então o cara descobriu um caminho e falou, pô, se eu entregar mais leite para a cooperativa diretamente, eles vão pagar um valor unitário maior. Ele foi lá e negociou com todos os pequenos produtores que ele conseguiu e ele coleta esse leite e vende para a cooperativa sem ter uma vaca, cara. São ideias empreendedoras e assim, a gente tá falando sem menosprezar ninguém, mas são pessoas simples, de zona rural, que pensam num negócio para poder viabilizar e fazer dinheiro. Nós não estamos falando aqui de gênios, de Einstein, que ficam pensando em coisas mirabolantes. São simplesmente... pós-graduados. São simplesmente pessoas que pensam fora da caixa, né? Concorda comigo, Igor? Exatamente, é isso aí. E assim, não precisa ser gênio, é só você pensar na demanda que tem à sua volta e tentar resolver o problema, né? É isso aí. Se você, voltando para o caso da consultoria, se você está em zona rural, procure os pequenos produtores. Se vai aparecer uma outorga subterrânea e você é biólogo ou engenheiro ambiental como eu e não pode fazer uma outorga subterrânea, não descarte esse processo de outorga para você fazer dentro da sua própria empresa. Contrate um engenheiro de Minas ou um geólogo e estabeleça parcerias com esse camarada, por exemplo, para poder você resolver essa demanda desse seu potencial cliente. E para a gente fechar o último caso aqui, eu quero que você conte, Igor, que eu acho muito legal esse último aqui. Muito interessante, né? O último é uma empresa que todo mundo conhece, né? Fala só no final. É a maior transportadora, a maior empresa de transporte, aliás, maior empresa de transporte... de pessoas, né? Do mundo. Uhum. A maior empresa, ela fatura aí milhões ou bilhões. No mundo eu acredito que dê bilhões, sim. Bilhões anualmente. E não tem uma moto. Não tem um carro na frota, né? Não tem um carro. E é a maior empresa de transporte. E assim, ela faz o que a gente está falando aqui.
ela pega... Estabelece parcerias, né? O parceiro, né, que é o fornecedor do trabalho, e pega o cliente. Ela junta os dois. E todo mundo já deve estar sabendo qual empresa que é a Uber. Sim. A Uber é a maior empresa de transporte do mundo e transporta pessoas e não tem uma moto. Sim, quando eu fui em Buenos Aires, por exemplo, eu peguei Uber, né, com o mesmo app e com o mesmo cartão de crédito que eu pego aqui no Brasil, aqui em BH ou em qualquer lugar do Brasil aqui. Esse cartão meu é internacional, então ele funciona lá. Não mudei nada, pedi o Uber do mesmo jeito. Lá é mais caro o Uber do que aqui. Não sei por quê, porque cargas d'água na Argentina é mais caro. Lá táxi é barato, táxi é mais barato. Do que lá táxi unitariamente é mais barato do que o Uber, mas a segurança de pegar um Uber, de estar identificado o motorista, você está em outro país, é muito melhor, né? A comodidade. Mas a Uber... Mas eu sei por quê, cara. Porque não tem muita gente voltada para Uber lá. Tem pouco... Sim, concordo. Pouca oferta. Concordo. Não chove Uber igual chove aqui em BH quando você chama um carro. Demora mais tempo. O mercado funciona assim. Você tem oferta e demanda, oferta e demanda, a sim, lei senhor. de oferta e demanda. Sim, se tem pouca oferta e muita demanda, sim, o preço unitariamente fica mais alto. Sim. Se for o contrário, o preço... Pode ser se tiver que hoje... um monte de Uber lá, o preço vai começar a cair. Quando entra concorrente também, se entrar um 99, Pop, alguma coisa assim, o preço cai. Igual o Uber caiu o preço. Depois eu acredito que hoje lá na Argentina seja outra realidade, sabe? Eu acredito que hoje o preço da Uber deve estar um pouco mais baixo. Mas esse exemplo da Uber é outra. É a maior frotista, maior transportadora... Frotista não, perdão. É a maior... Frotista não. É a maior transportadora de pessoas que existe sem ter um carro na sua frota, né? Na sua disponibilidade de carro. Não precisa você ter um Boeing para ter uma empresa grande. Exato. Então, assim, gente, o que a gente tá querendo abrir a cabeça de vocês é... que são, não sei, a gente vem de uma educação, de uma cultura, de que a gente precisa ter tudo muito grande, tudo muito pronto, o modelo que os nossos pais vieram, ou a gente quer replicar modelos de grandes empresas para trazer para o nosso negócio pequenininho aqui da consultoria ambiental, e não é por aí. A gente consegue desenvolver trabalhos tendo pouquíssima gente dentro das nossas empresas. E o grande segredo do negócio, eu acho que hoje é a parceria. É você entender que você precisa de parceiro. Não é perfumaria, não é uma coisa que você... Não é descartável. Hoje você precisa trabalhar com parceiros. Eu acho que eu posso até errar aqui, mas eu acho que quase todos os segmentos você precisa ter um parceiro do seu negócio, né? Fornecedor, parceiro. Então na consultoria ambiental não é diferente. O que eu quero trazer para vocês aqui é que é possível você começar pequeno, sem experiência, sem grana, montando a sua cartela de clientes, começando a conversar com seus potenciais clientes. E se você quer crescer, você vai crescer depois de um tempo que você prestar algum serviço. Mas os seus parceiros nunca vão deixar de ser os seus grandes colaboradores, entendeu? O Diogo tá dizendo aqui, ó, que é só usar a massa cinzenta um pouquinho que dá certo. Eu acho que é isso, eu acho que talvez seja um resumo numa linguagem mais coloquial, é isso que ele tá falando mesmo, assim, a prestação de serviços ambientais é só você colocar a sua cabeça para pensar que ter funcionários é caro. E aí, de acordo com a demanda que você tem, você contrata o parceiro para complementar aquilo que você não faz. Independente do seu quantitativo de massa cinzenta, é só você colocar ela para trabalhar que funciona. Você vai começar a enxergar as demandas e pensar nas resoluções dos problemas e buscar os parceiros certos para resolver. Exato. Aqui, ó, Cleásio. Tá escrito aqui, eu não sei. Cleásio. Prestar consultoria e assessoria ambiental é sempre indispensável a parceria. Ele ou ela tá dizendo aqui. É uma coisa que aprendeu e ajuda muito a captar clientes o tempo todo e ser prestativo. Sempre que consultado ou em conversas. Então, tem pessoas que já entenderam essa filosofia que a gente coloca aqui, de que parceria é preponderante para o seu negócio. Consegui um cliente enorme por tirar uma dúvida do gerente dele e foi indicado por ele. Isso aí que você está falando é entregar conteúdo de valor mesmo antes de vender, né? Que ela está falando que tirou uma dúvida de um gerente e o cara indicou ela para prestar um serviço. Olha que legal. A gente estava conversando disso aqui agora. A gente está fazendo uma outra
um outro quadro aqui que chama Pergunte ao Leandro, né? Vamos adiantar para vocês, antecipar. O spoiler. Dando um spoilerzinho para vocês. A gente tava gravando agora Pergunte ao Leandro e respondemos uma pergunta mais ou menos desse sentido aqui. De entregar conteúdo de valor mesmo antes de você vender, né? Isso aí que vai te fazer vender mais, na verdade, né? É legal ter pegado isso, mas hoje a gente queria mais eu quero colocar na cabeça de vocês que é possível trabalhar, é possível empreender no Brasil, é possível sim a gente desenvolver o nosso negócio. E parem de reclamar e vão pensar mais, usar mais essa massa cinzenta para fazer os negócios nossos viabilizarem. A gente estuda muitos anos de graduação e, infelizmente, esse modelo de negócio, essa forma de vender não é nos passada na graduação, mas ela existe, esse modelo existe e é o que eu bato aqui na tecla nas minhas redes sociais e vai me seguindo, que é o que a gente solta diariamente. Trabalhe com modelo enxuto, contrate parceiros, que você tem grandes chances de fazer o seu negócio viabilizar. Correto, Igor Janotti? É isso aí. Então fechamos, né? Deixa eu ver só uma última pergunta, assim. A Debili tá perguntando o que eu acho quem começa em cidade grande. Mora em São Paulo e já tem muitas consultorias grandes aqui. Eu moro em BH, eu moro em outra capital, comecei a minha consultoria grande aqui também. Isso. Eu não vejo problema de você começar em cidade grande, né? Na verdade, eu acho que nas cidades grandes você tem o que acontece comigo, vou explicar para você rapidamente. O que acontece comigo eu moro numa cidade grande e aqui tem os grandes clientes, mas aqui não tem os grandes empreendimentos. Né? Eu trabalho com hidrelétrica. Não se constrói hidrelétrica dentro de Belo Horizonte. Sim. Mas o dono da empresa que faz a hidrelétrica é de Belo Horizonte. Então eu consigo marcar reuniões, consigo encontrar com esse cliente, consigo mostrar para ele o meu serviço e consigo fechar negócio. Aí eu vou fazer empreendimento, 300, 400, 500 quilômetros daqui, não tem problema. Mas nas grandes cidades estão os grandes clientes. Não necessariamente os empreendimentos desses clientes estão nas grandes cidades. Mas os grandes clientes estão nas grandes cidades, certamente. Em São Paulo ainda mais é o maior polo de negócio do Brasil, pô. A área business brasileira. Sim, né? E o fato dela falar que tem muitas consultorias grandes não impede, porque sempre tem alguém que está precisando da sua consultoria. Não ache que porque tem muitas empresas que prestam serviços ambientais que você não pode se enquadrar. O mercado de consultoria ambiental gera bilhões de reais anualmente. Também é outra frase que eu tenho usado bastante aqui. E desses bilhões, você pode tirar seus 200, 300, 400, 500 mil, 1 milhão, que pode entrar para dentro do seu bolso, da sua empresa anualmente. E tem espaço para isso. E ela pode ligar para essas empresas grandes e até prestar serviço para elas, parceria com as grandes empresas. Não, olha né? só que estratégia. Você pode ligar para a empresa e falar: eu estou fazendo um trabalho de prospecção de clientes, mas a minha empresa é pequena, né? Você não precisa falar só eu. Sim, você fala, minha empresa é pequena e não tem condições de atender os clientes sem contratar parceiros. Então eu queria saber se vocês têm interesse em entrar aqui na minha carteira de parceria. Exato. E tal. A gente pode fazer uma reunião e tal. Aí, de repente, você vai ser a empresa parceira deles. Exato. Né? É um jeito de vender sem vender. E uma forma de fazer uma via de duas mãos, né? Você procura uma empresa maior e talvez você dá um serviço para ela se você precisar dar serviço para ela, e ela, gostando do seu trabalho, pode também ter confiança em você e começar a te passar serviço. Então, use essas empresas grandes que você está dizendo aí para fazer parcerias com elas, né? Eu acredito que lá em São Paulo é o lugar mais fácil de você conseguir parceria. Eu acho que sim, porque mineiro aqui mede muito quanto o outro ganha, né? As pessoas de São Paulo não medem muito, assim, não ficam muito querendo saber. Se ela tá ganhando e você tá ganhando, tá tudo bem. O mineiro já olha pro bolso do outro antes de olhar pro dele e mede quanto que o outro tá ganhando. Espero ter ajudado você aí, viu, Debili? Acho que a gente fecha esse episódio agora. Então tá. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui na Ambicast no Spotify, no SoundCloud, no YouTube em vídeo. A gente posta também no IGTV, e no site, Facebook e principalmente no site, que está maravilhoso. Se você ainda não entrou no leandroborges.ambiental.com, leandroborgesambiental.com.br, repete. Você está perdendo. Leandro Borges ambiental.com.br.
Isso aí, porque ajuda, se você escutar, entra no site também, tem muita coisa lá, tem o e-book para você baixar, né? E a gente vai gravar mais podcasts, vai acompanhando. Agradeço muito essa audiência que as pessoas estão dando pra gente em relação ao podcast. A gente fez uma coisa... Aos feedbacks. A gente começou gravando sem saber o que ia dar. Então, o que a gente prega pra você começar antes de estar pronto, a gente também faz aqui. A gente fez isso. A gente fez o consultor ambiental moderno, a gente fez o podcast, a gente faz linhas editoriais. Eu nunca havia gravado vídeos antes de conversar aqui de começar a trabalhar com o Inworks. Eu tô muito melhor hoje do que 1 ano e meio atrás, te garanto, o Igor pode, né, a prova viva disso. Vocês não estão vendo a cara dele aqui, mas vocês vão ver no episódio de vídeo. E ele sabe disso, então a gente começa. Eu não sou um falso profeta, né? Não, e dá pra você saber também, é só assiste você rolar o primeiro feed vídeo. aí. Rola o feed. Rola o feed do meu Instagram, do meu YouTube, que você vai ver que eu faço vídeo muito melhor hoje do que antigamente. E a gente, isso que eu tô te falando, não sou um falso profeta. Eu não fico falando pra você fazer coisas que eu não faço. Eu começo antes de estar pronto, sim, e a gente vai alinhando o caminho à medida que o percurso vai sendo caminhado, né? Vamos dizer assim. A gente vai fazendo os ajustes, né? Depois que coloca em prática, né? Porque tem muita coisa que você vai aprender só na prática. Exato. Pneu só fura se você sai de carro, né? É isso aí. Falando na última... nós vamos falar dos problemas da consultoria ambiental em algum aí. E a gente andou 20 km e furou um pneu na saidinha do campo aqui. E isso faz parte. Só fura o pneu quem vai no campo. Né? É isso aí. Beleza, pessoal? Então tá, nos acompanha aí e deixe suas perguntas aí pro Leandro. Um forte abraço. E tchau.